E aí pessoal, bem-vindos ao canal. Mais um interlúdio agora focado na Eina. Então não vamos perder tempo e vamos continuar a história. A Eina e o Bel estão reunidos, o Bel contando o que aconteceu. E já começa com ela descobrindo que o Bel foi até os andares inferiores. E isso já deixa ela até tonta. E o Bel vai dando mais detalhes e isso só vai fazer a Eina ficar ainda mais desesperada. Mas é claro que o Bel vai omitir a existência do Juggernaut, e a Anne vai acabar aceitando cooperar com a Ashe Família e esconder o fato de que eles chegaram nos andares inferiores. E a Anne vai perguntar sobre as habilidades do Bel, ele vai falar que a mais alta dele é um B, e isso vai fazer a Anne bater a cabeça na mesa. E em algum momento a Anne vai mandar o Bel se levantar, que não vai entender mais, vai acabar obedecendo, e a Anne vai abraçar ele. E ela vai agradecer por ele ter voltado. E vai completar com: eu sei que eu já disse isso várias vezes, mas já teve vários aventureiros que nunca voltaram. Você voltou de um lugar bem perigoso. Você poderia facilmente ter morrido, mas não morreu. E fico feliz com isso. Depois de tantas aventuras, aquele garoto ainda estava ali. Aí é claro, os dois abraçados vai acabar ficando meio estranho, o Bel vai ficar envergonhado. Aí a Annie, que tomou a iniciativa, vai se separar rapidão e vai começar a inventar um monte de desculpa para escapar do local. Mas antes dela sair, o Bel vai chamar por ela e vai agradecer a ela, falando que foi graças aos ensinamentos dela que ele conseguiu voltar. E a Annie vai ficar meio sem reação, não sabendo o que fazer, estando consumida pela alegria e por uma vergonha absurda. E ela só vai conseguir responder com um sorriso e com lágrimas que estão querendo sair. Aí ela finalmente conseguindo deixar o local, vai perguntar para ela mesmo o que ela tá fazendo, que aquilo poderia ser mal interpretado. E uma das colegas da guilda vai acabar chamando a Enya e vai falar que é sobre o dinheiro. Só que a Enya vai ficar confusa, né? Eu não peguei nada emprestado e não emprestei nada também. A colega dela vai falar: não, não é nada disso. Você esqueceu, todo mundo apostou. E vai falar que o tempo mais longo que apostaram foi 6 meses. E já iria fazer 6 meses que o Bel se tornou aventureiro. E com isso a única que restava nas apostas era a Ina, o que tornava ela vencedora. A Ina vai perguntar quanto de dinheiro que é, e a resposta vai ser que são cerca de 5 vezes o salário que elas recebem. Aí a colega dela vai tentar falar: ah, uma garota certinha como você talvez não vai querer receber, né, o dinheiro. Só que a Ina vai agarrar a sacola com o dinheiro e vai falar: não se preocupe, com esse dinheiro eu juro que vou levar o Bel para jantar. Aí todo mundo do local vai gritar, né? O quê? Alguns colegas vão tentar falar que ela não pode fazer isso, que ela não poderia abusar da autoridade dela e outras coisas, mas a Anne vai falar que ela agiu de maneira inapropriada para uma elfa e que como punição dela ela pagaria o jantar pro Bel. E quando ela estava saindo da sala, ela virou para todo mundo e falou: afinal, eu sou a conselheira dele. Alguém da guilda conversando com novatos, falando sobre o trabalho que eles vão executar. E entre esses novatos nós temos a Ina, aos seus 14 anos de idade. Ina que escolheu trabalhar na guilda simplesmente por causa do dinheiro. Cidade Labirinto, o centro do mundo, a guilda no centro disso tudo. Então, um bom pagamento, né? Até fala que dependendo das circunstâncias, os empregados da guilda poderiam talvez ganhar até mais dinheiro do que um aventureiro de baixo nível. Só que o aventureiro tem que gastar com equipamento, poção e arriscar a própria vida, né? Mas a Ina não queria o dinheiro para ela mesma. O principal motivo dela querer esse dinheiro é para enviar para a antiga casa dela. A mãe da Ina, uma elfa superior, vivia doente, vivia de cama, o pai dela sempre trabalhando muito, mesmo assim se esforçaram para mandá-la para escola. Então ela queria retribuir esse favor agora, trabalhando e ganhando dinheiro para eles. Mas além de querer ajudar a família, um dos motivos dela ter escolhido trabalhar para a guilda e vir para o horário era para expandir os horizontes dela.
Tinha diversas coisas em Horário que a Aina só sabia por livros. E certamente havia coisas que não poderiam ser lidas em lugar algum. Você teria que estar lá para ver. E essa sensação de novas descobertas deixava ela empolgada. Aí é claro, além dos trabalhos como recepcionista que os membros da guilda têm, a Aina, num determinado momento, vai receber um aventureiro para orientar. E ela vai ficar responsável por uma aventureira chamada Maris, uma garota humana de apenas 15 anos de idade e um pouco mais alta do que a Aina. Depois da Aina cumprimentar ela, a reação dela vai ser uma meio-elfa. Eu me lembro de ter pedido por um anão com aparência mais forte, e não por uma mestiça que acabou de tirar as fraldas. A Aines vai poder reagir com o quê? E a Mari só vai continuar, né? Não consigo acreditar que eu estou ficando com a completa novata. Estou realmente sem sorte. Aí a Anne, que ficou sem ter o que falar por um momento, vai explodir. Você é uma aventureira novata também, e sua família está começando agora. Você tem coragem para reclamar de mim. E as duas vão começar a discutir. Com isso, um começo tranquilo da carreira que a Anne desejava foi pro brejo. A discussão vai ficar tão feia que a Anne vai até esquecer de entregar uma caixa que continha alguns acessórios para aventureiros que estavam começando. Aí depois, mais tarde na taverna, nós vemos a Anne desabafando para Misha, que também tinha entrado na guilda junto com a Anne, e as duas já eram conhecidas. Aí, enquanto a Anne reclama da aventureira que ela ficou responsável, ela vai perguntar para Misha, e como foi com você? Você também recebeu um aventureiro, não foi? Ela vai falar, era uma pessoa animal um pouco mais velha e alta. Ele era meio bonitão. Aí a Anne vai falar, ó, você sabe que não pode misturar questões pessoais com trabalho. Aí a Misha vai falar, eu sei, tá bom? E as duas vão continuar conversando, compartilhando suas alegrias e tristezas. Aí os dias vão se passando, a Anne vai aprendendo mais sobre o trabalho dela, vai aconselhar até aventureiros mais experientes, trabalhos herdados de algum veterano dela. Naquela época a cidade ainda estava meio caótica, mas as coisas estavam caminhando para voltar a ficar sob controle. Então, entre vendo o primeiro Monsterfilia que foi promovido pelo Star Família, os Wargames e muitos deuses voltando pro Tenkai, a vida da Anne Horária nunca ficava sem graça. E nesse período também a Freya Família e a Loki Família vão conseguir diversas façanhas e vão começar suas ascensões. E vamos mencionar também que a Anne conhecia uma certa elfa superior da Loki Família. E ela tinha uma grande dívida com essa elfa. Mas ela nunca foi lá se reapresentar para ela, para tentar manter a neutralidade da guilda. E antes que percebêssemos, a segunda primavera da Anne Horário chegou. Agora ela já era conselheira de 4 aventureiros, e a Maris, a primeira, tinha progredido bastante. A Maris conseguiu já chegar no 10º andar da dungeon, e as duas nesse período se tornaram até que bem amigas. Até para tentar recompensar a Anne, a Maris vai chamar ela para beber. E conversa vai, conversa vem, a Maris vai falar: eu estou muito feliz por ter conhecido você. E isso vai causar uma sensação no peito da Anne que ela nunca tinha sentido antes. E talvez meio querendo desviar do assunto, né? A Anne vai perguntar para Maris por que ela se tornou uma aventureira. E ela vai falar que queria provar para a família dela que ela era capaz de fazer algo, já que a família dela tinha abandonado ela logo cedo na infância. E vai completar também falando que talvez ela quer também ajudar o deus dela que acolheu, dando um lar para ela. Ao final dessa conversa, a Anne vai ficar ainda mais determinada a apoiar aqueles aventureiros que ela aconselha. Aí um mês depois, a Anne vai ser chamada pelo chefe dela para conversar. E nessa conversa, a Anne vai comentar que ela ficou mais amiga dos aventureiros que ela aconselhava. Aí o chefe vai falar: ah, você e a sua amiga Misha ainda não. E não completa a frase. E ele vai dar um conselho para ela: ó, é melhor você não se simpatizar com os aventureiros, porque isso só vai levar ao sofrimento. Mas ele vai falar: ó, essa é a minha opinião, mas acredito que a grande maioria dos trabalhadores aqui concordariam comigo. E a Anya não entenderia o significado daquelas palavras até vários dias depois. Naquele dia, a Anya tinha de fazer uma inspeção, e quando ela estava voltando para Babel, aquela comoção, aventureiros se juntando na entrada da dungeon, um grupo retornando carregando cadáveres.
Aquele grupo provavelmente encontrou um outro grupo que havia sido aniquilado e se sentiu na obrigação de recuperar os corpos dos aventureiros que caíram. Os corpos vão ser colocados no chão e dentre eles havia o cadáver de alguém que a Aina reconheceu. Uma garota humana ensanguentada que era claramente a Maris. Não havia erro. Era impossível não reconhecê-la. O cadáver, com seu olhar vazio, estava sem um braço. Os corpos dos demais aventureiros também estavam mutilados, revelando uma história assustadora. E naquele momento, a Aina caiu de joelhos e vai ouvir os comentários de alguns aventureiros. Essas feridas foi um Infant Dragon? Eu acho que sim. Parece que eles não conseguiram nem revidar. 1 ano tinha se passado desde que ela se tornou a conselheira da Maris. E de todos daqueles que ela aconselhava, ela foi justamente a primeira a morrer. Aí a Aina, naquele estado de choque, os outros colegas de trabalho dela vão ver, vão gritar pelo nome dela, só que as vozes deles parecerão distantes. E a Aina vai desmaiar. Mas mesmo perdendo a consciência, aquela visão final da Maris foi gravada no cérebro dela para sempre. E a Aina sabia que era normal os aventureiros não retornarem mais depois que entrassem nas dungeons. Mas ela jamais tinha imaginado que aquilo aconteceria com ela, com a Maris. Sempre pareceu que isso acontecia com os outros, em outros lugares. Parecia impossível que aquela aventureira que estava rindo e conversando com ela no dia anterior, um amigo insubstituível, tinha partido. Pela primeira vez, a Aina passou pela experiência de perder alguém próximo a ela. E como se a morte da Maris fosse um ponto de mudança, todos os aventureiros que eram aconselhados pela Aina morreram. Mesmo aqueles de alto nível que ela herdou de veteranos, entraram nos andares centrais e nunca mais voltaram. É melhor você não se simpatizar com aventureiros. A Aina finalmente entendeu o significado das palavras do seu chefe. E a Aina vai acabar se culpando pela morte daqueles aventureiros. Ela não poderia ter feito algo a mais, algum conselho extra. Mas uma colega de trabalho vai falar, você está sendo arrogante. Há trabalhos muito mais seguros, mas eles escolheram ser aventureiros, seja por dinheiro, fama ou só para buscar algum sentimento idiota de empolgação. De maneira alguma nós podemos salvar pessoas tão estúpidas. Eles que escolheram ir numa aventura. Aí dias depois, quando só estava a Misha e a Aina no escritório, a Misha vai falar, esse trabalho é complicado. E um dos aventureiros que ela aconselhava também tinha morrido. E a Misha certamente estava encantada por aquele aventureiro. Talvez tinha até nutrido alguns sentimentos românticos. Mas agora ela estava sentada em choque, enquanto as lágrimas caíam no colo dela. As duas vão acabar sentando juntas, a Misha vai começar a chorar, mais ainda. Aí a Aina também vai começar a chorar. Graças a Misha, ela finalmente conseguiu chorar pela morte da Maris. E depois daquilo, muitos outros ainda morreram. Foi a aventura de um aventureiro que os levou para a morte. Um momento de descuido, orgulho, até mesmo a coragem de tentar conseguir algo grande. Tudo isso se tornaram foices que cortaram suas vidas. E a Aina vai começar a associar a palavra aventura com descuido. E ao invés de se distanciar dos aventureiros, a Aina vai se decidir envolver ainda mais com eles. Porque se ela os abandonasse, só seria pior. Ela não permitiria que tais aventureiros saíssem em aventuras. Ela iria fazer tudo que pudesse por tais aventureiros. E até mesmo passou quests para aventureiros acompanhá-la na dungeon, para ela conseguir entender realmente o perigo pela qual os aventureiros passavam. E o tempo passou e antes que percebesse, a Aina já estava mais alta do que a Maris era. E ela cortou seu cabelo longo. E na quinta primavera dela na guilda, a Aina se encontrou com um garoto que queria ser um aventureiro. Um humano de cabelo branco e olhos vermelhos como de um coelho. Seu nome era Belcrânio. Era um humano assim como a Maris era. E ele era ainda mais jovem que a Maris. Isso vai passar até um pensamento sombrio pela Aina, que já tinha visto tantos aspirantes aventureiros como ele que mal tinham terminado sua infância, mas ela logo voltou a ficar séria e continuou o trabalho dela de registrar o aventureiro. E depois dela se despedir dele, falando para ele voltar amanhã, os outros funcionários da guilda vão começar a comentar de que aquele garoto provavelmente não duraria muito. E vão acabar até fazendo aposta para ver quanto tempo duraria aquele garoto. E isso vai fazer a Aina decidir ser a conselheira dele.
e que ela certamente o manteria vivo. E vão até falar para ela: calma, você já está ocupado demais. Ela vai falar: não, um a mais só não vai ser problema. Ele tinha preferência de um elfo como conselheiro. Eu posso apenas ser meio elfo, mas eu ainda sou uma. E se eu vencer, não vai ter mais nenhuma aposta desse tipo por aqui. Entenderam? E no dia seguinte ela se encontraria com o garoto, segurando 3 livros bem grossos para ele estudar. A partir de hoje eu serei sua conselheira. Meu nome é Eina Tully. Estou ansiosa para trabalhar com você. E deixo meus agradecimentos àqueles contribuindo com o canal como membros do mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado pela força.